Primeiro livro de Samuel, 24. Novamente estamos diante de uma narrativa. Ela encontra-se no momento em que Davi foge de Saul, perseguido pelo ciúme de Saul. Ele já havia sido ungido por Samuel, ele já sabia que ele seria rei, havia sido colocado por um profeta de Deus, com uma mensagem de Deus. E o ciúme do rei fez com que Davi se tornasse um foragido. Antes do capítulo 24, Saul conseguiu cercar com o seu exército os homens de Davi, com eles estavam, mas os filisteus atacaram a terra e Saul então teve que deixar de perseguir a Davi e voltar para cuidar dos filisteus. Quando ele conseguiu resolver aquele problema, então ele se volta novamente para perseguir Davi, e aí é o que você tem no capítulo 24, que nós passamos a ler agora. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram, hoje, que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas a caça da minha vida para m'atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixe ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Amém. Como eu havia dito antes, irmãos, o verso 14 vai nos orientar. E a pergunta de Davi para Saul é essa: após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma única pulga, no bom hebraico? Não é?
a uma única pulga? E o que a gente quer, ou o que Deus tem para nós quando coloca um texto, uma narrativa dessa diante de nós? Você observou bem a situação? Você reparou? De fato, Saul entrou numa caverna onde Davi estava, e ele não sabia que Davi estava ali. Há várias formas de você olhar para a realidade, ou pelo menos, no mínimo, duas formas, né? Uma correta, uma errada. A forma correta é se você olha para a realidade, para o mundo, de acordo com aquilo que a revelação nos traz. E, portanto, você tem o ponto de vista do Criador, do Deus que criou todas as coisas. A outra forma de você olhar é qualquer uma que não parta desse ponto de vista do Criador. Portanto, a sua cosmovisão, o seu modo de compreender a vida, de compreender tudo que engloba a realidade, ou ela parte de você mesmo e daquilo que você é capaz de produzir, ou ela partirá daquilo que Deus nos passou através da sua revelação. E é nessa encruzilhada, ou no início dela, que muitos cristãos hoje se encontram. Até porque a questão da cosmovisão é um dos assuntos mais negligenciados pelos crentes, mesmo dentro da teologia reformada, ou eu deveria dizer, mesmo entre aqueles que creem, defendem, que pensam, de modo teológico, herdeiro da reforma. Nós não gostamos de pensar muito em cosmovisão, ou não achamos que vale a pena pensar muito em cosmovisão, e o que isso tem a ver com o meu dia a dia. Mas vamos tentar olhar nesse texto e nessa narrativa como faz diferença o modo como você olha a vida e as consequências disso para você, nas decisões que você toma, se você parte de um ponto de vista, que é o ponto de vista do Criador, ou se você parte de um ponto de vista seu, puramente, simplesmente, sem a informação da revelação. Então, desse modo, nos aproximando do texto desse modo, a primeira coisa que vai nos saltar aos olhos é justamente essa coincidência. Davi está sendo perseguido por Saul, que vem contra ele com 3.000 homens escolhidos de todo Israel. Isso significa que ele não se limitou a escolher alguns bons homens de um determinado lugar, mas que ele escolheu, ele pensou do exército todo de Israel 3.000 homens que fossem capazes de encarar aqueles poucos homens de Davi, mas que eram homens determinados. Em toda a narrativa do primeiro livro de Samuel, esse grupo que está com Davi é conhecido pela sua determinação e por estarem debaixo da liderança de alguém que sabia para onde estava indo, pelo menos no que tocava aos enfrentamentos, às batalhas e até à execução de justiça. Mesmo na condição de foragido, Davi ajuda uma cidade, como a cidade de Keila, por exemplo. Davi interfere na vida de um homem que é um homem mau, como Nabal, a narrativa está no capítulo seguinte. Então, mesmo sendo foragido, ele não esqueceu-se de quem ele era, de por que ele estava naquela situação e para onde ele estava caminhando. Ele sabia que Deus havia lhe dado o reino. Ele sabe disso. Então, os homens que estão com ele são homens que seguem um líder, um rei, de fato. E esses homens são conhecidos pela sua determinação. Por isso, Saul encontra, escolhe, pinça 3.000 homens que sejam capazes de encarar esse sujeito bem preparado, bem determinado, com vários outros, com algumas centenas de homens também bem preparados e determinados. Então, você nota, ele está trabalhando nessa direção. Saul está trabalhando nessa direção. E quando ele está em caminho para encontrar Davi, ou perseguindo Davi, ele para naqueles currais, e é ali uma caverna, e é justamente ali o lugar que ele acha um lugar adequado para satisfazer as suas necessidades físicas. Só que lá naquela caverna, no fundo dela, está justamente quem ele está caçando. Coincidência? Esse é um primeiro ponto a gente pensar. É coincidência isso? Nós vivemos na base de olhar a vida através de situações que simplesmente se colocam uma ao lado da outra, coincidentemente. Qual é a nossa percepção das coisas? Isso adquire uma importância ainda maior quando você ouve o que os homens de Davi dizem para ele. Quando eles percebem que Saul está ali e numa situação tão vulnerável, eles dizem, olha aí a oportunidade, olha aí o momento.
Esse é o dia que o Senhor falou que te daria os teus inimigos nas tuas mãos. Está resolvido. Você foi ungido. Foi Samuel quem ungiu você. Não foi um qualquer. Você não ouviu uma voz qualquer. Foi Deus quem mandou Samuel ungir você, rei de Israel. E agora, aquele que te persegue, o único obstáculo real ao trono, está aí, vulnerável, nas tuas mãos. A nossa pergunta, já que nós estamos falando em termos de cosmovisão, é: de onde vem essa percepção da realidade? Você olha a coincidência como sendo suficiente, né? Porque nessa mentalidade foi a coincidência. Estamos aqui, ele entrou aqui. Não, peraí, isso é mais que coincidência. Isso é a mão de Deus. Nós podemos afirmar isso? É claro que podemos afirmar isso. Mas podemos interpretar do mesmo jeito que eles interpretaram? É aqui que se faz a diferença entre uma cosmovisão informada pela palavra e uma cosmovisão que parece informada pela palavra, mas na realidade não está informada por ela. Muitos cristãos tomam atitudes, tomam decisões baseadas nessas circunstâncias, nas situações. Mas Davi tinha mais do que isso. Davi tinha uma teologia. Ele tinha uma teologia. Ele tinha recebido a revelação. A revelação dele considera, a revelação que ele recebeu, considera não apenas uma parte dessa revelação, mas toda essa revelação. Aliás, quando nós estudamos sobre as marcas de uma igreja saudável, você lembra que uma das marcas de uma igreja saudável é uma teologia bíblica. E quando nós estudamos o assunto, se você se lembrar, é uma teologia que considere toda a Escritura e não apenas uma parte da Escritura. Você precisa considerar toda a Bíblia e não apenas uma parte da Bíblia. Esse é sempre um bom ponto de partida para você lidar com as coisas de Deus e com a teologia. Considerar o todo e não apenas uma parte, senão você corre o risco de interpretar as circunstâncias como sendo suficientes em si mesmas para determinar qual o teu próximo plano de ação, qual o teu próximo passo, qual a decisão que você tem que tomar. E foi isso que fizeram aqueles homens. Olha aí, tudo se encaixa, e se encaixa perfeitamente. Você foi ungido, Saul foi rejeitado, você já está num litígio com ele, ele veio ao teu encontro, ele se colocou nas tuas mãos vulneravelmente. Agora é o momento em que você decide isso. Deus está agindo. E aí Davi vai. Ele se levanta, ele vai na direção de Saul. Mas você leu o texto comigo, não leu? Você sabe quando chega lá, o que ele faz? Ele pega e corta um pedaço da orla, do manto de Saul. Ele pega aquilo e quando ele faz isso, quer dizer, você já viu, ele já tinha tomado a decisão do que ele ia fazer. Ele corta e por fazer isso foi suficiente para fazer com que o coração dele disparasse. Pesou-lhe a consciência. Nós não sabemos ainda por quê. Ele vai dizer isso depois. Aí ele para no meio daquela situação para ensinar um pouco de doutrina para os seus homens. Agora, esse é realmente um bom líder, não é? Ele é capaz de liderá-los na batalha. Esse é realmente um rei, do tipo do rei que Deus gostaria de ver à frente do seu povo. Capaz de organizar, capaz de liderar, mas que o faz em cima daquilo que recebeu de Deus. Que medita sobre a palavra de Deus. Que não apenas lê alguma coisa, mas que lê, medita, guarda e usa aquilo. Então, nessa situação, ele está dando mostras disso. Ninguém pode acusar Davi de ser um covarde, de ser um indeciso. 3.000 homens escolhidos para correr atrás de algumas centenas comprovam que ele não é um sujeito fraco, ele não é um sujeito covarde, ele não é um sujeito indeciso. Então, quando os homens o veem ali, tomando aquele pedaço de pano ao invés de tomar a vida de Saul, eles ficam esperando o que é isso, o que significa isso. E Davi diz para eles e dá uma aula para eles. Para naquele momento. Só isso aqui já nos ajuda a olhar um pouco mais do significado, da importância de uma cosmovisão fundamentada na palavra de Deus e em boa teologia. Não é uma questão de vamos fazer o que temos que fazer. Vamos resolver logo isso e acabar com o assunto. Vamos ficar quietos aqui e esperar ele ir embora. Não, não. Agora é um momento em que vocês precisam aprender algo. Sem o que nós poderemos parecer estar no caminho correto,
fazendo o que devemos fazer, mas não estaremos agradando a Deus. Estaremos desagradando a Deus. Ele acha que é tão importante isso que naquele momento, no fundo daquela caverna, e você o imagina cochichando com os seus homens lá, porque ele não quer alertar Saul antes dele poder ter uma saída, né? É uma caverna, não se diz que ela tinha outras saídas, então, e ele sai pela mesma porta por onde saiu, ou pela mesma entrada por onde saiu Saul. Então ele precisa deixar que Saul vá. Ele sabe quem é que está com Saul, 3.000 homens ali, ele sabe a luta que ele teria, ele sabe inclusive as chances que ele teria, e ele sabe que mesmo se ele pudesse escapar e vencer o exército de Saul, não aconteceria isso sem ele perder a vida de alguns dos seus homens. Então ele espera que Saul saia. Você o imagina então cochichando lá no final da caverna com eles e dizendo o que está aí no versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. O Senhor, Jeová, Yahvé, me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor Saul. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Novamente, você compreende o que está implicado aqui? Davi está dizendo o seguinte, gente, Deus o ungiu, como também me ungiu. Eu recebi a mesma unção, da mesma mão, do mesmo profeta, debaixo da mesma ordem, do mesmo Deus, o Deus único e verdadeiro, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Se eu vou contra isso, eu estou indo contra aquilo que ele fez comigo também. Foi Deus quem o ungiu. E Deus não me deu nenhuma ordem explícita e direta para ir contra ele. Eu não tenho esse direito de estar fora da minha área de atuação. E se eu vou contra isso, eu vou contra aquilo que Deus fez na minha própria vida. Se eu não tenho respeito, se eu não tenho temor diante daquela unção, por que eu exigiria que qualquer homem, qualquer mulher em Israel tivesse temor e respeito diante da minha unção, da unção que eu recebi? Foi o mesmo Deus, foi o mesmo profeta. É isso que ele está ensinando. Acho que não é preciso eu gastar tempo aqui para dizer que isso não tem nada a ver com aquele negócio que se faz em relação a pastores, né? O pastor erra, fala um monte de coisa que não presta, quer dirigir a igreja do jeito que ele bem entende, ele admite pessoas, ele exclui pessoas. É comum até ouvir isso, né? O pastor excluiu fulano. Uma coisa interessante, né? Como é que foi dada essa capacidade, esse poder a um homem de dizer quem fica na igreja ou não e tal. E aí quando alguém fala assim, nós não podemos deixar o pastor nessa direção, temos que... Não estenda a sua mão contra o ungido do Senhor. Irmão, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Eu não vou perder mais tempo com isso, não. Os irmãos já estão suficientemente instruídos a respeito desse assunto para que a gente possa simplesmente aproveitar o bom texto que temos diante de nós sem precisar dar explicações sobre alguma coisa que alguém viu aqui muito apropriada, né? Provavelmente um pastor, né? Viu que isso era muito apropriado para utilizar no caso dele precisar se defender da igreja. Então, Davi está dizendo isso, a unção dada a ele é a mesma unção dada a mim, é o Senhor quem administra isso, pertence à soberania dele, é o povo dele. A outra coisa que Davi está dizendo aqui é que ele não acredita em coincidência, ele acredita na providência. Crentes não interpretam as situações porque elas ocorrem diante deles e as coisas parecem encaixar-se. Há uma teologia que deve olhar para essas situações. Senão, a gente pode se confundir como os homens de Davi se confundiram. Ele foi rejeitado, você foi ungido, ele está nas tuas mãos. Olha o momento aí, vamos acabar com essa guerra, com essa perseguição, com essa coisa interna que nos enfraquece diante dos inimigos. Você agora, Deus te deu ele nas tuas mãos. Olha só, isso não é coincidência, Davi, isso é realmente a mão de Deus. Davi poderia responder, não, a mão de Deus mas não é isso que vocês estão dizendo. Não é essa interpretação dos fatos que deve conduzir as nossas atitudes. Ele é ungido de Deus e Deus não disse nada para eu fazer em relação a isso. Por isso eu fujo. Eu fujo. Não é coincidência, é providência. Não basta você dizer apenas, olha, isso não é coincidência, é a mão de Deus. Não. É bom você dizer a frase completa e correta. Não é coincidência, isso é
providência, ou seja, é o governo de Deus. Deus está conduzindo as coisas com intenção e não está simplesmente dizendo, colocando as coisas na frente, dizendo assim, olha, aproveita a situação, viu? Olha a situação favorável aí. Os irmãos se lembram dos nossos estudos no retiro, não é? Eu acho que no anterior, né? Sobre o livro de Esther, tanto a situação favorável como a situação de dor, de angústia, a situação desfavorável, as duas podem ser uma faca de dois gumes, as duas podem ser uma armadilha. As duas podem ser. Então nós não olhamos para as circunstâncias e dizemos, olha só, essa situação é favorável, então vamos. Não, essa situação não é favorável, vamos aguardar. Não. Às vezes o relato bíblico parece apontar para isso, mas não é isso não. Os homens de Deus, as mulheres de Deus nas Escrituras, que seguem e obedecem ao Senhor, têm um pouco mais do que simplesmente a circunstância, tem uma teologia. Tem um pensamento, tem uma meditação, tem uma obediência, tem uma confiança naquilo que Deus diz em relação àquilo que Deus diz. Portanto, eu disse hoje de manhã e repito, nada substitui a leitura, o estudo, a meditação, a memorização das Escrituras. Como nada vai substituir o teu tempo de oração, nada vai substituir o ato congregacional e nada vai substituir o serviço que nós prestamos aos santos e àqueles a quem devemos pregar o Evangelho. Então não adianta a gente querer partir por outro caminho, não. Nós precisamos conhecer as Escrituras se queremos realmente conhecer Deus em seu caráter e sua vontade. E é isso que Davi está dando mostras aqui, de que ele conhece, de que ele sabe. Ele diz, não vamos fazer isso. Eu não vou estender a minha mão contra ele. Ele é o ungido do Senhor. Ele não fui eu quem o ungi. Se fosse eu poderia destituí-lo. Deus já disse que o rejeitou, Deus já me ungiu, mas é Deus quem faz isso no seu tempo. Ele administra tudo isso. Isso não significa que Davi seja ingênuo. Ele foi lá e ele cortou a orla do manto de Saul, quer dizer, há uma prova de que eu estive aqui, podendo matar você, e não fiz. E quando Saul sai da caverna, na sequência do verso 8, Davi, depois de um tempo, também sai, e grita para ele, e o saúda, e você pode crer, a uma distância, desse condições de sair dali com a presteza necessária, se fosse preciso. Ele não é ingênuo. Ele está acostumado a essas situações. Ele havia sido um dos principais homens do exército do próprio Saul. Ele havia conseguido já aqui grandes vitórias. Aliás, as vitórias que começaram a criar ciúmes em Saul. Ele conhece aquela situação, então ele não é ingênuo. E quando Saul se afasta à distância adequada, no modo de ver do próprio Davi, ele então sai da caverna e chama. E ele faz uma reverência. Ele não está sendo irônico ou sarcástico. Ele não está fazendo nenhuma brincadeira. Ele está fazendo uma reverência ao rei de Israel. Note bem, o que Davi está fazendo aqui é que, como ele tem conhecimento da vontade de Deus, da providência de Deus, da teologia correta a respeito de quem Deus é e do que Deus faz, ele não está simplesmente olhando para Saul como aquilo que Saul se tornou. A pergunta que ele faz no verso 14, você notou o detalhe? Ele diz assim, de quem saiu atrás? O rei de Israel. É o rei do povo da aliança. É como se fosse, homem, você é um rei. Por que você está agindo desse jeito? Os homens de Davi olhavam para Saul como o inimigo, e como um inimigo derrotado, e como um sujeito cheio de desmandos, como alguém que havia perdido o rumo. E Saul era, em muito, exatamente isso. Mas Davi tinha uma percepção e uma visão diferente dessa, melhor do que essa, informada pela palavra. E não somente pela palavra que ele recebeu, que o interessaria. Você será o rei de Israel, e Samuel foi lá e ungiu. Não, tem mais. Tem muito mais a respeito disso. A teologia de Davi não se encerra, não acaba em torno dele mesmo e da ideia de que ele seria rei. Muitos de nós, às vezes, fazemos isso. Pegamos tudo que a gente sabe da doutrina e aplicamos tudo aquilo que nos interessa e não vemos mais o resto. Não.
Davi chegou diante de Saul, na distância adequada, de que ele não sabia exatamente o que Saul ia fazer, presta-lhe a reverência devido a um rei, que talvez muitos dos homens de Saul não mais prestassem, porque estava claro para eles que Saul havia perdido o rumo, mas ele diz: você é o rei. Eu não toquei na sua vida hoje porque você foi escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Deus. Será que você não está vendo isso? Os homens que estão comigo não estão mais vendo, não conseguem ver isso. Eu tenho que parar e ensinar para eles. Ele é o ungido do Senhor. É o Senhor quem lida com essa situação. Não sou eu quem decide. É Deus quem está no controle dessa situação. E note, ele está sendo injustiçado. Ele está sendo perseguido sem que haja uma razão para isso. Você nota isso quando ele faz a defesa dele diante do próprio Saul. Disse-lhe Davi, verso 9, disse-lhe Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas na caça da minha vida. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Irai-vos e não pequeis. Não parece lançar a gente para esse texto, lá no Novo Testamento? Ao Senhor pertence a vingança. Se Deus tivesse dito: agora, Davi, é a hora, você vai e acaba com a vida de Saul, aí Davi teria feito isso. Com tristeza no coração, porque ele viu aquele homem se deteriorar, mas teria feito isso. Deus não tinha dito nada disso a ele. Davi mantém a visão que ele tinha, por causa da teologia que ele tem, por causa da compreensão que ele tem, da doutrina que ele tem, mas ele expõe o caso dele. Ele não é ingênuo, como eu já disse, ele colocou o caso dele. Eu estou sendo perseguido indevidamente, eu estou sendo acusado falsamente, pessoas estão colocando você contra mim. Eu não sou o teu problema. Aqui é uma outra lição também para nós, irmãos. Agora do lado de Saul, do lado negativo da coisa. Ela está enraizada justamente no texto do versículo 14. Quando Davi pergunta: o rei de Israel parou de reinar, de governar, de fazer coisas importantes, para fazer o quê? Para perseguir quem? Um cão morto. Uma única pulga. Ele está continuando a tentar acordar Saul para a realidade. Você é o rei, homem. Você tem coisas mais importantes para fazer. Os filisteus ainda são uma ameaça e você está perseguindo a mim. Eu não sou teu inimigo, minha mão não será contra você. Põe isso na cabeça. E ali está Saul perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo com o que não é o dever dele. Perdendo seu tempo com uma coisa que não é o verdadeiro problema. Porque Saul não compartilha da mesma cosmovisão de Davi. Corremos o risco, irmãos, eu e você, de perder tempo, de correr atrás do vento no dizer de Eclesiastes. Correr atrás de alguma coisa. Dispensar esforço, dinheiro, tempo, inteligência, trabalho, numa coisa que a gente não devia estar, ou com a qual nós não devíamos estar envolvidos, como é o caso de Saul aqui. Se você perde de vista aquilo que Deus dá em termos de revelação do que é a realidade, conforme a palavra dele nos ensina, então você corre o risco de gastar seu tempo naquilo que você não devia, de perder seu tempo correndo atrás de um cão morto, uma pulga. O rei de Israel, na importante, inadiável, imperiosa missão de perseguir um cão morto. O que está fazendo o seu rei nesse momento? Você fica até com vergonha de dizer, não é? Está envolvido em que grande batalha? Ele está com 3.000 homens escolhidos, perseguindo lá algumas centenas de um sujeito
O sujeito é rei da onde? Não é rei de nada. É de uma grande família? Não. É perigoso? Ele realmente ameaçou matar o rei ou qualquer coisa? Não, não fez nada. Pelo contrário, ele alega que ele é o sujeito mais leal que tem nesse reino ao rei. E o seu rei está lá perseguindo. Não tem outra coisa importante para fazer, não. Não tem um reino para ele conduzir, para ele governar, para ele dirigir. Nós podemos correr o mesmo risco, fazer a mesma coisa, estar empenhados em coisas que a gente acha muito importante, inadiáveis, temos que fazer isso, temos que nos empenhar nisso. E às vezes são as coisas mais mesquinhas, as coisas mais pequenas, se você me permitir falar desse jeito, as menores. Perdendo tempo. Às vezes, grupos cristãos, igrejas cristãs perdem seu tempo com ranhurazinhas, com coisinhas que vão minando aos poucos assim. Usar o próprio vocabulário bíblico, nós somos reis e sacerdotes, não é? E o povo evangélico de hoje gosta muito disso, né? Gosta muito disso principalmente quando é relacionado à prosperidade e prosperidade material mesmo, né? Somos reis e sacerdotes, você não vai ficar andando de ônibus, você tem que ter um carro. Se você não tem um carro é porque você não está reinando em vida. E aí usa-se todas essas expressões, ou são usadas todas essas expressões bíblicas para falar de uma coisa que a Bíblia não está falando, né? Mas não, vamos usar do jeito correto. Nós somos reis e sacerdotes. Nós reinamos com o Senhor Jesus. Nós temos acessibilidade, a principal característica do sacerdote, acessibilidade ao Pai. E às vezes estamos perdidos atrás de uma pulga, de um cão morto, de ranhuras. Estamos míopes, não enxergamos nada longe. Não vemos no que a igreja está envolvida. Não vemos o que isso tudo significa. O nosso problema é o grande problema. Aquilo que nós achamos que nos afeta, isso é a razão do próprio universo existir. O planeta e os demais giram em torno desse problema meu, ou então desse objetivo meu, disso ou daquilo que eu quero. Eu não penso mais em termos de quem Deus é, o que Deus está fazendo, eu não consigo ter uma percepção mais ampla, eu estou muito envolvido com a minha situação. E aí alguém vai perguntar, você é um rei, você é uma rainha, você é sacerdote, sacerdotisa. O que significa isso? Espera-se de reis, sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, no que a Bíblia quer dizer com isso, que eles tenham a mesma percepção do rei dos reis. Eles olhem a realidade de outra forma. Eles não passem o tempo todo olhando para o próprio umbigo como se esse fosse o problema principal do universo, a razão de Deus tê-lo criado e a própria razão da cruz. Esse era o problema de Saul. Saul só se voltava agora para as coisas que ele tinha que fazer quando ele era obrigado pelas circunstâncias. Então ele está cercando Davi no final do capítulo 23. E aí quando eles conseguem cercar, chega alguém e diz: os filisteus invadiram a terra. Aí ele, você imagina Saul nesse momento, ele, peraí, e agora tem que ir lá, porque senão não vai adiantar nada. Aí ele volta para o que ele tem que fazer. E aqui é a circunstância de que o próprio Davi poupou a vida dele, então agora ele tem que parar, e ele, como você viu, chora e pede perdão, e aquele negócio todo. Daqui a pouco ele vai estar novamente perseguindo Davi. Aqui você tem a diferença entre alguém que tem uma cosmovisão informada pela palavra de Deus, não apenas por uma parte da palavra, mas pela palavra de Deus. Alguém que medita na palavra, por isso escreve os salmos que escreveu, nas circunstâncias mais diferentes possíveis. E aqui você tem outra pessoa que não tem essa cosmovisão, não tem essa percepção. Será que perdemos o nosso tempo achando que nós estamos fazendo justamente o que devíamos fazer? Se você conversasse com Saul, o que ele diria? Saul, você está correndo atrás desse rapaz aí. Esse rapaz, ele te oferece perigo. Na verdade, ele é o menos oferece perigo. Não, você não entende. Você não entende. Né? Eu tenho isso, eu tenho que resolver. Eu não posso deixar de fazer isso. Eu não vou dormir tranquilo enquanto isso não estiver resolvido. Esse é... Você nunca pensou, nunca se viu pensando nas coisas assim, não?
Pode ser com relação ao teu trabalho, pode ser com relação ao teu estudo, pode ser com relação à tua família, pode ser com relação a qualquer coisa que você faça, a que você deu uma importância tão grande, mas tão grande, que ela acabou desviando, adulterando e deturpando a cosmovisão que você deveria ter agora, depois de salvo por Jesus, informada a partir da Escritura. Mas nós estamos tão envolvidos com as outras coisas, não é? Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos família, nós temos um casamento ou temos uma relação familiar de pai e filho, nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos responsabilidades, nós temos o nosso eu interior, seja lá o que queiram dizer realmente com isso, né? E nós temos que buscar a nossa realização e etc e tal, e tanta coisa assim que a gente não pode perder tempo com esse negócio de, tá bom, pastor, o pastor é pastor, o pastor tem que meditar na Escritura, tem que saber a Escritura, essa é basicamente a sua vida, a sua função, tem que fazer, mas eu não vou ter tempo para isso. Parar e meditar nas Escrituras, parar e memorizar as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, eu espero vir aqui e receber isso, de forma que a cada semana eu encho um pouco o tanque, depois eu volto de novo, mas eu não vou ficar fazendo isso o tempo todo, eu não vou querer pensar o meu casamento a partir do que eu tenho ouvido. Realmente, eu não vou me dedicar a querer entender o meu marido, ou a minha esposa, ou os meus pais, ou os meus filhos a partir disso aqui. Não dá, pastor. Eu já perco um grande tempo discutindo com a minha mulher, tentando mostrar para ela como ela tem que ser. Eu já gasto um tempo muito bom tentando mostrar para a cabeça dura do meu marido que ele precisa mudar, que ele precisa pensar de outro jeito. Como eu vou ter tempo para parar ainda, para ficar lendo Bíblia, memorizando e meditando nisso? Você pode aplicar isso tudo ao seu trabalho, ao seu estudo, ao seu projeto de vida, a seja lá o que for. Você termina igual a Saul. Aí de tempos em tempos acontece alguma coisa, aí a gente chora. Aí a gente, mas realmente, olha só, você é mais justo do que eu, é a conversa dele lá. Muito semelhante ao do Faraó também. Pequei, tem um momento que o Faraó diz isso, pequei, Moisés, foi mal, ora por mim. Passou o negócio, ele volta a mesma carga, volta a mesma coisa, que foi o que Saul também continuou fazendo, até que a sua vida se esvaiu por completo. Ele deu fim à sua própria vida, sem produzir, sem ver, sem experimentar real arrependimento. A graça sobressai mais em toda essa história, a graça de Deus, quando você sabe das imperfeições e dos erros de Davi. Aí você vê a graça. Graça do Senhor. Pois bem, meu irmão, de quem que você está correndo atrás? Qual é o cão morto? Qual é a pulga? O rei e a rainha estão perdendo seu tempo atrás de quê? Porque não conseguiu ainda perceber a providência, o governo de Deus. Falamos, Deus está no controle. Muitas vezes, vamos confessar, falamos isso porque a opção seria dizer que droga de Deus. Não é? Vamos ser honestos. Quando as coisas acontecem e nos tiram a tranquilidade, o conforto, quando elas não acontecem do jeito como a gente pensava, quando vem aquela doença ruim que não é bom nem falar o nome, senão pode pegar, quando o trabalho, o emprego desaparece, ou então cai tanto, ou então nunca é suficiente, quando o meu estado sentimental, emocional é tão levado de um lado para o outro, aí lá pelas tantas, eu como bom calvinista, Deus está no controle. Davi não diz isso em nenhum momento no texto, Deus está no controle. Ele sabe disso. Ele vive isso. Porque Deus está no controle é que eu não lanço mão da vida de Saul, porque Deus não disse para eu fazer nada com ele. Ele está aqui na minha frente, mas isso não significa que Deus tenha dado realmente na minha mão. Ele está no controle. Então, se ele disser, eu faço alguma coisa. Se ele disser, eu não faço nada. Faço o que é da minha responsabilidade. Então, depois que Saul sai, eu apareço lá e digo, aqui, olha,
Eu podia ter te matado. Será que você não está vendo? Você é o rei. Olha o que você tem que fazer. E olha o que você tem feito. Infelizmente, Saul não ouviu a palavra de Davi. E Davi continuou no seu caminho, alegando a justiça diante de Deus. Pleitei o Senhor a minha causa diante de ti, ele me livre de ti. Mas a minha mão não será contra você. Essa é uma palavra muito especial de Davi para Saul, não é? Ele fala 2 vezes isso no texto. Eu não vou levantar a minha mão contra você. Tive chance. Ele vai ter outra chance mais adiante. Não levanto a minha mão contra você. Se você vier me emboscar e conseguir me matar, você vai me matar. Se eu conseguir fugir, eu fujo. Mas eu não vou levantar a minha mão contra você, porque você é ungido do Senhor. E é Deus quem controla isso, não sou eu quem controla isso. Ele já sabia disso. Quando ele viu o gigante, muito tempo antes, ele viu o gigante e se colocou para lutar contra aquele gigante, é porque ele sabia que era Deus quem controlava tudo. Ele disse para o gigante: eu vou dar a tua carne hoje às aves dos céus e às bestas feras do campo, e todos saberão que a guerra pertence ao Senhor. Do Senhor é a guerra. Irmão, pense sobre a sua cosmovisão. Você vê seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, sua filha, seu empregado, seu patrão, o vizinho, as coisas ao seu redor, seu pastor, seu irmão na igreja, a sua igreja, você no meio dela. Como é que você olha para tudo isso? Você tem recebido a palavra e você tem a palavra para você ler e estudar. Isso tem feito diferença realmente? Ou nós temos cada dia apenas amanciado, né, a nossa consciência? Eu ouvi a palavra, eu estou numa igreja, aliás, onde se prega a palavra e tal, mas na hora das decisões vai contar muito mais as circunstâncias se encaixando. Olha aí, agora sim, né? Não, está tudo realmente... E aí talvez você se veja falando como um dos homens de Davi. Olha aí o momento. E Davi disse: não, não é o momento. Então que nesta noite nós rendamos graças a Deus, porque nessa narrativa ele nos fala sobre a sua graça relacionada à sua providência. E a graça está em que um homem tão pecador como Davi é capaz de ser, pode se sujeitar ao governo de Deus e tomar decisões corretas. Ele tomou decisões erradas mais tarde, o que mostra que é verdade aquilo que o apóstolo, muitos séculos depois, diria: aquele que está em pé, cuidado, não caia. O que mostra aquilo que o mesmo apóstolo vai dizer, né? Olha, provai e ver se realmente estás na fé. Quer dizer, prove a si mesmo, né? É aquela vigilância que a gente tem. O crente é aquele que mantém a vigilância. E o crente que afirma: estou salvo e nada pode me tirar essa salvação, esse é o que mais ainda mantém a vigilância. Ele entende que os cuidados de Deus, os meios de graça de Deus para ele, disponíveis a ele, são os instrumentos que Deus tem e que Deus usará garantindo a sua salvação. Ele usa isso. Ele não usa isso com dúvida. Ele não usa isso dizendo assim: não, é porque se eu não fizer eu posso perder a salvação ou coisa. Não, não. Ele usa isso. Tá, olha só quanta ferramenta Deus me deu. Olha quanta segurança que eu tenho. Olha quantos dispositivos ele colocou assim à minha disposição para que nessa jornada eu garantidamente chegue lá no final. É isso que ele faz. Quando ele não faz isso, se ele deixa isso deteriorar, ele pode acabar como Saul. Se ele não deixa deteriorar tanto assim, mas se descuida disso, ele pode cometer os erros de Davi, mesmo erros tão graves como os erros que Davi chegou a cometer. Contar o povo, assassinar um homem, adulterar. Porém, é possível também que ele se mantenha na graça de Deus, em grande dependência de Deus, em agradecida dependência de Deus,
e seja capaz então de parar, e não só para si, mas para aqueles que estão com ele ou com ela, dizer assim, não, não é assim. É só, não vou agir desse jeito agora. É o Senhor quem controla as coisas, é o Senhor quem faz isso, é o Senhor quem deixa de fazer. Então, eu não vou fazer uma coisa que o Senhor não me autorizou a fazer. E aí toma as decisões baseadas nisso. Isso é graça, irmãos. Que Deus trate pecadores como nós de forma a nos encher de tanta sabedoria. É aquilo que alguns domingos atrás eu preguei lá no texto de Deuteronômio, você se lembra? Este povo, Moisés estava dizendo para eles, né, quando os outros povos virem esses mandamentos, esses estatutos que eu ensino para vocês hoje, eles vão dizer, este povo certamente é gente sábia e entendida. Que grandes juízos são esses, que grandes leis são essas, e que comunhão que eles têm com Deus deles, um Deus presente no momento em que eles invocam, Deus está no meio do povo. Toda vez que você se aproxima da palavra, irmão, e que você mostra, que você valoriza o tempo que você tem para a palavra, você está indo na direção dessa sabedoria. E a sabedoria é a demonstração da graça de Deus. Então, utilize essas ferramentas, utilize esses dispositivos que Deus te dá. Use isso. Fortaleça-se na graça de Deus, como Pedro diz, né? Fortalecei-vos na graça. Né? Leia a palavra, leia como se estivesse se alimentando, como se estivesse bebendo. Né? Não é como se estivesse fazendo um dever de casa. É nosso dever nos aproximar de Deus, sim, mas Deus não colocou só isso, não. Ele colocou a alegria, Ele colocou deleite, Ele colocou regozijo na medida que você vai conhecendo o Senhor. E na medida que isso acontece, você vai tomando decisões fundamentadas naquilo que o Senhor revela na sua palavra, naquilo que Ele ensina a você, de modo que as circunstâncias passam a ser interpretadas pela palavra e não pelo seu melhor bom senso, como aconteceu com os homens de Davi. Não é? Soldados de um rei que tinha um reino prometido, o trono prometido para ele. Você não pensaria assim também? Olha aí, o inimigo aí. Olha o fim do problema. Vamos acabar com isso, porque daqui a pouco os filisteus vão se aproveitar dessa coisa interna aqui e vão arrasar a gente. Então vamos... Você não pensaria isso também se fosse um soldado de Davi? Pensaria, a menos que você também tivesse a mesma teologia dele, de Davi. A mesma devoção à palavra do Senhor. O mesmo conhecimento de Deus. Aí você ia pensar, não, pera lá. O Senhor controla todas as coisas, está controlando inclusive esse momento aqui. E Ele, a seu tempo, fará as coisas conforme a sua vontade. Portanto, lance mão desses instrumentos, desses dispositivos que Deus te dá. Você tem a palavra, você tem a oração, você tem a congregação, você tem o serviço. Aquilo que você tem aprendido, comece a ver como é que eu aplico isso na minha vida. Em cada uma das áreas da minha vida. Não deixe rolando simplesmente, não. Não seja levado pelas circunstâncias, pelos eventos. Os filisteus atacaram, agora eu não vou poder fazer isso, vou correr lá. Resolvi o problema, agora eu volto para aquilo. Não. É melhor a gente buscar o caminho que Davi buscou aqui nesse texto, né? A gente conhece a palavra, por isso a gente conhece o Senhor da palavra, e aí a gente age com base nisso. Que Deus nos conceda a sua bênção nesses termos. Amém.